CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político aqui com a gente, bom dia. Olá, muito bom dia, Sandra. Muito bom dia também, Felipe Pereira e, claro, os nossos queridos ouvintes. Muito bom dia. Bruno, trazendo aqui informação de representantes do governo federal hoje aqui na nossa região, na agenda oficial. Ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, está no CPQD para o lançamento de Hub de Inovação e para conhecer também alguns projetos. O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, novamente também é por aqui, visita a fábrica da Bionovis, agora pela manhã, e à tarde da MS. Essa visita seria para acompanhar como é que estão sendo produzidos medicamentos e das parcerias também, né, em relação à disponibilidade de recursos do governo. Isso, agenda oficial, tá, Bruno? Agenda oficial, foi ótimo o seu comentário final. Isso é agenda oficial, né? Porque aí vem a extraoficial, que a gente sabe bem como é que funciona, né, Sandra? Na verdade, o que acontece? O Lula já falou lá atrás para que todos os ministros, de alguma forma, eles se movimentem pelo Brasil, participem de modo extremamente ativo das campanhas. E é claro que o governo federal vem intensificando essas agendas, ainda mais uma região com a importância e o significado que tem Campinas, sobretudo dentro desse ínterim tecnológico, né? Não é novidade para ninguém que Campinas e a região é uma grande potência tecnológica, com indústrias de reconhecimento nacional e internacional, e isso certamente chama a atenção do governo federal, mas chama bastante a atenção também daqueles que estão, de alguma forma, debatendo a cidade, falando sobre questões relacionadas a emprego, o futuro, tentando se colocar como alternativa em relação ao atual governo, e que estão dentro do campo da oposição política, né? Não só em Campinas, mas também na região como um todo, né, Sandra? Então, acho que sim, é um movimento político por parte do governo federal, acima de tudo, que, veja, está dentro da sua agenda, é do jogo, é um evento que poderia ocorrer, por exemplo, antes ou depois das eleições, mas que casualmente fica para esse momento, né? Setembro é um mês bom, assim, ano eleitoral, para se fazer bastante visitas, né? E acompanhar, né, como o dinheiro público está sendo utilizado nessas parcerias com iniciativa privada. Exato, exato. Outro ponto importante também, né, que diz respeito a essa questão da fiscalização e como que os recursos públicos de alguma forma vão dialogar com isso ou não. Porque veja, as empresas quando tomam a decisão de se instalar num determinado lugar, é óbvio que tem N motivos, desde oferta de mão de obra qualificada, se é um lugar que vai dar algum tipo de estímulo do ponto de vista fiscal, descontos e etc. Mas muitas obras, às vezes, são necessárias, tanto dentro dessa dimensão mais tecnológica, quanto principalmente no que diz respeito às questões de infraestrutura, né? E o governo vem tendo uma aposta muito forte quanto a isso, o governo federal, Sandra. Qual que é a aposta? No PAC, né? Então o Lula tenta reavivar o tempo todo o novo, que ficou batizado como o novo PAC, né, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, que principalmente financia essas grandes obras de infraestrutura, e ele tenta, a partir disso, levar não só o governo federal, mas de alguma forma transferir o apoio dos ministérios, né, do governo como um todo, para aqueles que são os candidatos mais locais, sinalizando para o eleitorado o seguinte: olha, se vocês elegerem essa pessoa, fulano, beltrano, de algum modo está mais facilitado o canal com o governo federal. É do jogo político, viu, Sandra? Falando de uma outra agenda, de compromisso hoje dos eleitores para acompanhar o debate promovido pela CBN Campinas, G1, Portal A Cidade On. Na cobertura das eleições 2024, vamos receber os candidatos de Indaiatuba no período da tarde. O debate começa às 2h30, tem o aquecimento com a participação, inclusive, do Bruno, às 2h da tarde, aqui na CBN, e todos os candidatos foram convidados: o Bruno Ganem do Podemos, o doutor Custódio do MDB, Fabrício Salvaterra do Novo, Fodo do PSTU, professor Abel também do PT, mas tivemos aí a surpresa do candidato Fabrício Salvaterra do Novo, retirando a sua candidatura, também já manifestando apoio a outro candidato, e aí com isso também o Partido Novo se posicionando, excluindo ele do colegiado aí do partido. Como que você analisa essa situação nesse momento da corrida eleitoral, Bruno? Olha, a gente nunca sabe 100% ao certo quais foram as razões, né? Em nota, inclusive, emitida oficialmente, diz que o candidato ali disse que tem algumas questões de saúde que ele estava vendo na forma de alguns exames, que deixou ele um pouco mais preocupado, um pouco mais apreensivo, mas que, acima de tudo, ele privilegiaria outros aspectos mais da sua vida pessoal do que da sua vida pública nesse momento. Então, o que nos dá a entender que sim, é uma decisão individual
principalmente pautada por alguma questão familiar ou até mesmo relacionada a um cuidado sobre a sua saúde. Mas também, né, Sandra, é aquela história. O novo nessas eleições como um todo, ele trouxe uma nova estratégia, né? Porque o partido ele é muito pequeno nos municípios como um todo. Ele surgiu alguns anos atrás na política com essa promessa, né, ou suposta promessa de ser uma novidade. Um partido que inicialmente não utilizava, por exemplo, recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, um partido que tem processo seletivo interno e que acaba muitas das vezes tendo ali dentro das suas fileiras pessoas com, vamos dizer assim, formações, né, diferenciadas, um recurso financeiro muito maior nas suas declarações. Basta ver, por exemplo, as declarações aí de bens dos candidatos do partido como um todo, que geralmente são bens, né, vamos dizer assim, patrimônios acumulados maiores do que até outros candidatos, em função de atrair muitos desses empresários, de figuras de profissões liberais, para dentro das suas fileiras, né? Então o partido veio com essa novidade nas eleições. Qual foi a novidade? Lançamento de candidaturas em várias cidades, principalmente aquela de maior porte. Então, onde você observar, tem um candidato do Novo nessas eleições. E agora, tirando justamente essa candidatura, sobrou ao partido o quê? Ou ficar neutro na disputa, o que é ruim muitas das vezes, pensando principalmente não só na eleição para prefeito, mas principalmente na eleição de vereador, né? Porque o partido também deseja, obviamente, ampliar a sua representação política, e aí acaba apoiando alguém que entende que até ideologicamente é mais próximo, né? Vamos lembrar também que o Podemos, que é um partido coordenado nacionalmente pela Renata Abreu, que é uma figura que tem se mostrado muito hábil em termos políticos, o Podemos, de algum modo, nos últimos anos tentou ser meio que o partido pós-Lava Jato, um partido que pegou carona aí nessa onda lavajatista, vamos dizer assim, né? E aí, provavelmente, devido a talvez a maior proximidade ideológica entre os candidatos, é que ele já se antecipou para sinalizar o apoio ao Bruno aí do Podemos. E aí a gente lembra os eleitores de Indaiatuba que tem a possibilidade também de interagir de alguma forma com os candidatos através do debate, fazendo a escolha do tema, né, que eles querem que sejam discutidos também nesse debate. Então, até meio-dia, ali no portal de notícias do G1 Campinas, tem lá a seletiva, lá os assuntos do interesse do eleitorado para a gente trazer nesse debate logo mais às 2h30 aqui na programação da CBN. Bruno, também a Justiça negou o registro de candidatura da Angelina Dias, do PCO, aqui em Campinas, por falta aí de entrega de documentos. A candidata disse que já estava esperando um pouco sobre isso, que tem a ver com as declarações que não foram feitas da maneira correta nas outras eleições, nas eleições anteriores. Mas aí cá entre nós, né, queridos ouvintes? Óbvio que cabe recurso, enfim, por parte da pessoa, vai tentar apresentar os documentos e tudo mais, mas cá entre nós. Se lá atrás não fez a declaração correta para a Justiça, ia esperar o quê por parte da Justiça Eleitoral, né? Que fizesse vista grossa. Então, acho que é importante que se cumpra aí com os requisitos. Aliás, chama atenção também que as campanhas devem fazer as declarações dos gastos até a próxima sexta-feira agora. Ao menos os gastos parciais das campanhas têm que constar ali na página depois do Divulgacan de Contas, né? E óbvio, quando os partidos não fazem isso, não fazem o mínimo do que é necessário ser feito, vem a retaliação depois lá na frente, com base, inclusive, naquilo que a própria legislação já prevê aí, porque afinal de contas, né? É recurso público, só de fundo partidário ano nós estamos falando na casa de 1 bilhão, só de fundo especial de financiamento de campanha para todos os partidos são 4,9 bilhões de reais nessas eleições de 2024. Então, o mínimo que se espera é transparência e a correta prestação de contas, né, Sandra? Uma dúvida, Bruno, em relação a isso, né, dos financiamentos. É o limite também para esses financiamentos ou ainda dá tempo? Os financiamentos em si têm um limite por cargos, né? Se a gente observar no Divulgacan de Contas, tem os limites do que pode ser gasto com as candidaturas a vereador e com as candidaturas de prefeito, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Óbvio que você pega uma cidade como Campinas, eu não vou lembrar agora de cabeça, né? Estou sem a página aqui na frente, mas você pega, por exemplo, Campinas, estamos falando de algo na casa dos milhões de reais, né? De financiamento. Esses valores foram definidos lá atrás, quando as empresas foram proibidas de fazerem as doações para as campanhas e todo mundo acabou migrando principalmente para migrando não, né, se aproximando mais do Estado para ter recursos ali na forma de financiamento de campanha a partir desses fundos públicos. Inicialmente, a Justiça Eleitoral pegou como referência o que foram os valores lá atrás declarados nas eleições de 2016 e vem corrigindo via IPCA cada ano eleitoral. Então, por isso que às vezes você tem uma coisa que dá uma certa distorção e até confunde
a cabeça do eleitor que está mais atento, se aprofundando mais nessa história. Você pega cidades, às vezes, que não tem um porte tão maior do que a outra, e aí, às vezes, o recurso ele é um pouco maior numa cidade maior, um pouco menor numa cidade maior e um pouco maior numa cidade menor. Por quê? Porque tem a ver com os valores declarados lá atrás, em 2016, que serviram como referência para calcular os máximos de financiamento de cada partido, de cada cargo aí nas eleições. E lembrando, o volume do fundo ele é distribuído de maneira desigual, porque depende, obviamente, do resultado dos partidos políticos para a Câmara dos Deputados. Esse critério, sim, que aloca aí maior proporção para aqueles partidos que têm maior representação. De modo muito simples, nessas eleições, os 2 partidos que mais têm mordido o recurso do fundo é o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o PT, do atual presidente Lula, que são os partidos com maior representação na Câmara dos Deputados. Mudanças ainda podem acontecer e a gente acompanha com certeza para trazer mais detalhes para os nossos ouvintes, principalmente no que diz respeito às eleições aqui da nossa região. Bruno, obrigada pela participação. Obrigado você, Sandra. Abração. Abração para Felipe Pereira, que hoje está mais silencioso aí, né? Eu estava pesquisando, falei bastante né? ontem. Eu estava pesquisando aqui, 6,5 milhões, limite de gastos para candidatura a prefeito de Campinas e 405 mil para vereador. É isso aí, é o limite máximo que cada candidatura pode gastar. Isso. Até mais, Bruno. Até mais, gente. Abração. Até. 10h54.